Gente, bom dia. Eu já estava aqui já bem antes, a gente estava aguardando, estou em contato com o Rafael, ele é do evento, salvo engano, o monitor, e a gente estava aguardando um pouco a chegada, né, do coordenador da mesa, desse momento, na verdade, né, da mesa não, da apresentação do trabalho encomendado, mas infelizmente ele não chegou ainda. Eu não tenho o contato dele, então não sei nem justificar o porquê que ele não chegou. Então a gente vai fazendo aqui meio diferente do habitual, né? Eu mesmo vou apresentar aqui né, conversar com vocês um pouco desse trabalho que eu escrevi, do convite que eu recebi para poder escrever para o GT de Educação Ambiental, referente ao UEPEM 2020, e também acabar me apresentando, né? Eu sou Fábio Vieira, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, ah, dos programas de pós-graduação do mestrado, né? Pós-graduação em Educação, MPED, e do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências. Ambos ficam na Faculdade de Educação, eu sou professor da Faculdade de Educação, e eu recebi o convite nessa edição. Vocês me ouvem bem? Obrigado, Rafael. Eu recebi o convite nessa edição para poder falar um pouco com vocês sobre a internacionalização, né, e a inserção social na educação ambiental, que é o tema do evento, né? Então a gente, quando recebe convite, independentemente do GT, a gente recebe para poder escrever em cima do tema. Então eu vou falar um pouquinho aqui com vocês a respeito de uma de uma ideia que me ocorreu a partir, obviamente, do convite, né? Então, pensar a internacionalização e a inserção social na educação ambiental, é meio que trava-língua, né? Essas palavras. A partir de múltiplos olhares, ainda vem múltiplos olhares para complicar mais ainda, e com outros saberes e outras pedagogias, né? Então, a apresentação que eu vou colocar para vocês aqui, ela é feita de imagens, né, de ilustrações para a gente poder conversar um pouco. Tá? E eu pretendo usar o mínimo possível de tempo para deixar o tempo aberto aqui para o diálogo, para a gente poder conversar, enfim. Vamos lá. Então, o texto eu começo ele fazendo um movimento, né, entre escalas no espaço e no tempo, tentando propor para que nós pensemos a internacionalização e a inserção social a partir de um exercício de ruptura com a hierarquização epistêmica dos saberes que nós temos, né, na sociedade que vivemos. Portanto, eu já deixo de cara aqui que eu assumo uma postura decolonial, né, ao tentar questionar a ideia ou as ideias que são hegemônicas, preponderantes, sobre a internacionalização e a inserção social. Né? Ideias que, historicamente, elas acabam em diversos espaços-tempos, e aí que entra o movimento entre escalas que eu falei, ideias que acabam em uma perspectiva, portanto, histórica e espacial, subjugando e negando alguns saberes existentes no mundo em que vivemos. Então, a primeira coisa que eu vou trazer para poder conversar um pouco com vocês sobre sobre as possibilidades, né, de ampliar a inserção social e a internacionalização, buscando romper com a ideia de como ela pode ser feita de uma maneira, trazer um pouco a compreensão de alguns eventos, né, que vão se estruturar ao longo do espaço-tempo e são eventos que vão interferir diretamente na produção científica, sobretudo no nosso caso em educação ambiental, né? E aí eu vou trazer aqui dois exemplos desses eventos que eles vão se superpor, né, ao longo do espaço-tempo e vão se estender até os dias atuais. Né? Então, o primeiro que eu quero falar é a ideia de um sistema mundo, né, que é da modernidade, que é alicerçada a partir da ideia da colonização,
e estruturado a partir da exploração de diversos povos originários, né, sobretudo das Américas, e que vai criar uma lógica global que ela é uma lógica distante da existência do vivido, né, por uma multiplicidade de povos que vão construir saberes em diversas escalas, em escalas regionais e escalas locais, né? E, ao mesmo tempo, este sistema mundo, ele consolida e valida, obviamente, uma perspectiva em que o conhecimento é constituído de uma maneira única, né? Ao se basear em uma perspectiva racionalista, em uma abordagem teórica, e vai colocar sob o comando de leis pensadas de maneiras universais, de regras fixas, de padrões que não mudam, para poder explicar os fenômenos existentes no mundo, né? E é aqui que eu vou trazer a crítica à ideia de uma ciência da modernidade, pois nessa perspectiva, né, que eu falei de leis universais, de regras fixas, de imutabilidade de padrões, do basear-se em um racionalismo, essa ciência ela torna-se ignorante, né, pois ela não vai considerar diversos elementos que vão surgir nos modos de vida, nas formas com as quais vários povos e comunidades constituem de maneira ecológica com o ambiente, com o que a gente chama de natureza, né? Esse é o primeiro evento que eu trago, quando eu falei para vocês que eu ia trazer 2 eventos para a gente poder entender um pouco de onde eu vou partir para poder tentar ampliar a ideia de inserção e internacionalização. E o segundo evento que eu trago é um conceito que é um conceito assim, extremamente importante para o debate em educação ambiental. É um conceito que está dentro da ideia de ciência que eu brevemente apresentei aqui, né? Não é a intenção fazer a discussão agora de maneira alongada, a gente pode conversar. O segundo evento é o surgimento de um conceito. Como eu disse, esse conceito é um conceito extremamente importante e debatido na educação ambiental, que é o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Esse conceito, ele é um conceito que ele, ao ser proposto de uma maneira em que ele é colocado de uma maneira impositiva, de cima para baixo, do que eu falei, daquele sistema mundo moderno colonial, ganhe força, se mantenha, né? Esse conceito, obviamente, ele emerge a partir de questionamentos que passam a surgir sobre a incapacidade do modelo de desenvolvimento e progresso existente, o impacto que ele vai causar nas formas de vida na Terra, sobretudo naquilo que usualmente e entendo grosseiramente chamamos de recursos, né, naturais. Portanto, esse conceito, ele simplesmente ele vai ganhar uma adjetivação, o desenvolvimento ganha uma adjetivação sustentável, pensando em uma lógica que possamos atender as necessidades atuais, né, sem comprometer o futuro, né, basicamente em termos, obviamente, da relação com a Terra, com o ambiente. E esses 2 eventos que eu trouxe aqui rapidamente, eu falo isso no texto, na verdade aqui eu estou trazendo mais como exemplos, eles são da maneira com a qual o mundo ele se conforma e como na ciência nós temos uma leitura que acaba sendo incipiente sobre o que é internacionalização e sobre o que é inserção social, tá? Eu vejo aqui que eu estou com dificuldade de conexão aqui onde eu estou, está chovendo muito, então talvez esteja dando problema aí. Não sei se vocês conseguem me ouvir ainda. Me ouve, né, Jamile? Eu não estou conseguindo, então, passar
a apresentação, porque a conexão, como saiu aqui a câmera, deu problema, acabou ficando limitado aqui as ações, né, que eu posso fazer no sistema, na plataforma aqui RNP, mas aí eu vou conversando com vocês e depois eu passo o slide, tá? Como eu falei, o slide ele é composto de imagens, mas para poder orientar um pouco a conversa. Então, esse slide aí, por exemplo, né, fala um pouco, traz um pouco esse questionamento, né, que a gente tem de um mundo que é um mundo dentro da modernidade, tá? Continuando, então, com o texto, mesmo sem conseguir passar aqui a apresentação, quando a internet deu uma melhorada, eu volto para cá. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, como a partir desses eventos, né, existentes no mundo, eu busco questionar a educação ambiental, ou melhor, as concepções de internacionalização e inserção a partir de como elas já existem, né? Então, a ideia aqui é radicalizar um pouco, radicalizar no sentido de usar, né, para a gente tentar ampliar as possibilidades do que é ser internacional. Basicamente é isso que eu quero trazer. O que é ser internacional, o que é ser, como é que se faz a inserção social, tá? Eu vou, de qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte, Rafael, eu vou encaminhar para você a apresentação, porque aí você pode, como a minha internet está ruim, você pode colocar aí a apresentação, tá bom? Só um momentinho, galera. Ele já me passou o e-mail dele aqui, eu vou encaminhar para o e-mail dele. Só um momento. É melhor, porque se continuar a instabilidade, né? Sim, você pode continuar sua apresentação e eu carrego o slide, tá bom? Beleza. E isso tem a ver também muitas vezes com a plataforma, né, gente? Porque assim, eu estou usando e-mail aqui normal, estou usando a internet, ela já deu uma estabilizada, mas a plataforma aqui eu continuo com esse problema, né, de não conseguir vê-los. Eu mandei, viu? Que ouvem. Então, como eu estava falando, a ideia é tentar ampliar as possibilidades, né, ao fazer a radicalização, que eu tinha dito, sobre o que é inserção social, sobre o que é internacionalização, é tentar ampliar essas possibilidades. De onde vai partir essa ideia, né, de ampliar, do primeiro essa leitura que eu fiz de como um mundo, que é o mundo moderno colonial, ele vai constituir a ideia do que é ciência, né? Então, eu fui buscar em alguns documentos, né, primeiramente documentos que vão falar sobre a internacionalização social e sobre a inserção social e sobre a internacionalização. O que é isso, né? E esses documentos são documentos que vão trazer muito a leitura de que a internacionalização e a inserção, elas vão ocorrer mais ou menos de maneiras similares. Como assim? A internacionalização, quando a gente, ou a inserção social, quando a gente está falando, né, de políticas de inserção social e está falando em pós-graduação e como a CAPES vê isso, e como os programas, sobretudo em educação, né, vão trabalhar a educação ambiental, que a discussão é sobre a educação ambiental em programas de pós-graduação em educação, então a minha pesquisa ela ficou restrita a esses programas. A CAPES ela vai falar muito sobre priorizar temáticas locais ou regionais, né, nos trabalhos de pós-graduação. Ela fala muito de adoção de ações afirmativas na seleção de alunos e vai falar também a respeito aqui é a imagem sobre o desenvolvimento sustentável que eu tinha colocado, e é aqui onde eu quero chegar. E ela vai falar muito a respeito da a inserção social, ela vai falar muito a respeito da ideia, eu estou passando aqui porque eu troquei inserção com internacionalização, tá? Da ideia de como a inserção deve ser. E essa imagem traz aí o que a CAPES preconiza muito para a área da educação, a inserção ela está fortemente ligada a um diálogo, parcerias com redes de educação básica, ou seja, os programas de pós-graduação em educação
estarem mais conectados com as redes de educação básica. Óbvio que isso é importante, óbvio que priorização de temáticas locais, como eu falei também, adoção de ações afirmativas, tudo isso é importante. Lembrando que o que eu estou falando aqui é mais no sentido de ampliar as possibilidades, tá? E aí, para poder pensar essa ampliação, eu fui trabalhar muito com a ideia do significado das palavras, né? Então, por exemplo, a palavra inserção, fui buscar no dicionário, ela tem uma ideia muito de introdução de uma coisa em outra. Esse é o significado dela, né? Encaixe, intercalação, inserção significa isso. Portanto, eu passei a pensar mais como é que a gente poderia trabalhar a inserção nessa ideia de encaixe, nessa ideia de intercalação, a partir de perspectivas além do que a CAPES fala. E vou dizer já já, antes de trazer a ideia da internacionalização. A internacionalização ela é muito vista em documentos, né, de pós-graduação, em documentos da CAPES, a partir da ideia de um movimento para poder considerar, né, os programas de pós-graduação, considerar na avaliação publicações no exterior, principalmente, tá assim, especialmente em língua inglesa, elas precisam ser valorizadas, bem como a troca, né, de professores entre as instituições daqui e de fora daqui. E quando eu fui observar o edital da CAPES Print, aqui da UFBA, né, que é o programa, o CAPES Print, para quem não sabe, hoje ele é o programa institucional de internacionalização da CAPES, né? E quando eu fui observar no programa de pós-graduação, eu fiz um levantamento, apenas 2 professores de um universo de 11 solicitações pediram para um país do que a CAPES chama e do que nós chamamos do Sul Global, porque isso, inclusive, é fomentado pela CAPES, né? Dentro dessa internacionalização, um diálogo maior com o Sul Global. Então, veja, de um edital da CAPES para missão no exterior, de 25 pedidos, 11 são para país de língua inglesa e apenas 2 aqui para inclusive é o mesmo país do sul global, que é a Colômbia, né? Onde é que eu quero chegar? A ideia é que a gente possa pensar a internacionalização para além desse movimento de ir para um país de língua estrangeira, né? Se eu falei que a inserção, quando eu fui buscar no dicionário, tem essa ideia de encaixe, intercalação, a internacionalização muito pensada a partir da ideia de você tornar comum algo a 2 nações, né? E de você difundir-se por várias nações. Isso é internacionalização no dicionário, né, da língua portuguesa. Pois bem, se isso é internacionalização, a difusão entre nações, entre povos distintos, eu trago uma imagem pensando mais como a internacionalização pode ser, né? E aqui, o que eu estou chamando de nação não é necessariamente nação no sentido de Estado-nação, mas nação como grupos que vão constituir um território, e neste território, a partir de suas estruturas axiológicas, eles estão conectados nesse espaço, nesse território temporalmente, por intermédio do envolvimento e do pertencimento que eles têm, né? Então, a partir daí, a partir desse entendimento de tentar ampliar o que é inserção, né? Ou seja, sair um pouco dessa ideia de que ela precisa ficar nesse diálogo, que é extremamente necessário, volto a dizer, com a educação básica, mas é pensar como é que a inserção pode ocorrer e também a internacionalização, né? A ideia que eu trago é que ambas, tanto internacionalização como inserção social, ao ter a ver com troca, difusão de conhecimento, um exercício que vai se promover entre troca, né? Troca com nações, troca de nações, elas devem ser pensadas para além de uma ideia hegemônica de produzir conhecimento. E a gente vai ter isso, por exemplo, com a ideia do inglês, isso é muito forte, né? As pessoas podem até perguntar, né? Mas isso não tem a ver, por exemplo,
a ideia do inglês como a língua franca da ciência, isso não oferece possibilidade, né, para que pesquisadores de vários países possam trocar entre a gente? Sim, eu não estou negando isso. O meu trabalho aqui não é de negar, volto a repetir, é de ampliar, de tentar radicalizar um pouco, de ampliar as possibilidades. E isso, obviamente, vai valer para a inserção social. E na educação ambiental, e aí pensando mais em temas voltados para a educação ambiental, eu vou trazer uma questão que eu acho que é importante a gente tentar sair da ideia de cilada epistemológica, né? Eu estou chamando de cilada epistemológica, que é o que eu entendo um equívoco em centralizar a discussão sobre a internacionalização, né? Pelo viés da troca e difusão de conhecimento centrado em países de língua inglesa. E, volto a repetir, que a inserção na sociedade vai se dar apenas pelo fato de as pesquisas, né, dos programas de pós-graduação ocorrerem em espaços escolares ou, por exemplo, atividades de extensão, ambas extremamente necessárias, né? A ideia tentando sair dessa cilada epistemológica, é romper com a hierarquização dos saberes, né? É colocar em prática, no sentido mesmo de vivenciar, que a produção de conhecimento ela vai ocorrer a partir do diálogo, do escambo, da troca, com várias outras comunidades que não estão dentro daquilo que a gente chama de comunidade científica, da academia, de universidades, de grandes centros. Então, é promover a troca com povos e comunidades tradicionais, com povos e comunidades originárias, né? Então, é um movimento, né, que eu entendo que é possível de se realizar entre diversas escalas, com o sul global, né, com o que a gente vai chamar de sul global, lembra do primeiro mapa lá da apresentação. Sobretudo, aqui eu estou falando de países da América Latina, do Caribe e países de África, né? Então, e por que eu estou falando isso, desses países? Porque eu entendo que em diversos desses países a gente vai ter um processo dialógico de homens e mulheres com o ambiente, que constituem pedagogias extremamente potentes e necessárias para a gente pensar outras possibilidades de entender a educação ambiental, de entender como a educação ambiental se realiza a partir da gestão do território, né? E esse outro, né, que ele pode ser um indígena, um quilombola, um ribeirinho, um periférico, um camponês, esse outro que teve seu saber historicamente subjugado, eu entendo que nas pesquisas em educação ambiental é necessário, é importante a gente aprender a trocar com este outro, né, com a pedagogia que ele tem, né? E aí sim eu entendo que a gente vai conseguir ampliar a inserção social, porque no diálogo com esse outro, com outras pedagogias que eles tenham, eu consigo, como pesquisador, me inserir em um universo de saberes que vai permitir que eu tenha condições de perceber, de compreender modos de vida que vão se encaixar em uma perspectiva de construção de conhecimento. E tem uma epistemologia ali, que tem uma fundação epistêmica. Isso é potente para tornar as pesquisas em educação ambiental nos espaços acadêmicos, nos programas de pós-graduação, obviamente mais ricas, porque elas vão conseguir dialogar. Daí o que foi que eu fiz para poder fechar aqui e a gente conversar? Eu fui buscar em duas teses de programas de pós-graduação, teses que tinham como tema a educação ambiental. Eu fui buscar em duas teses, óbvio que se tratou de escolhas, e eu justifico as escolhas no texto, uma da Universidade Federal do Ceará e outra da Universidade Federal de Sergipe. Eu fui buscar um pouco, eu fui buscar duas teses para tentar entender um pouco como é que essas pedagogias, elas existem, ou se é que elas existem, né? Se essas outras possibilidades de inserção social e de internacionalização existiam no texto, na tese, no caso, não necessariamente a partir do que quem escreveu a tese dizia, mas a partir de uma leitura minha, de tentar buscar as potencialidades de internacionalização e de inserção social a partir disso que eu trago, né? Então, como eu falei para vocês, foi uma tese da Universidade Federal do Ceará, outra tese da Universidade Federal de Sergipe, e aí o movimento que eu fui fazer é pensar que com a Universidade Federal do Ceará, né, que tem lá, eu referencio o texto, digo quem é o autor e tal, eu fui buscar muito com ele um texto que ele escreve, a tese dele, ele vai trazer o seguinte na tese dele,
ele vai buscar conhecer algumas experiências do fazer educação ambiental na Universidade Federal do Ceará. Né? Então, ele vai destacar, o autor vai destacar várias dimensões de gestão, projeto, conflito, vivência, e sempre realçando a partir de um mapeamento que ele vai fazer na instituição. Então, ele vai buscar na UFC ver como é que a educação ambiental acontece, né? E como isso é constituído na UFC. É um exercício muito bacana porque ele, inclusive, vai para as esferas administrativas da UFC. Pois bem, então lá eu fui, né, entender como é que a inserção e a internacionalização estava presente, e em ambas as teses, tanto na tese de Souza, que é da Federal do Ceará, como na tese da professora da Federal de Sergipe, que é Modesto, em ambas as teses, esses conceitos de internacionalização e inserção não são objetos dos trabalhos deles. Né? Vou repetir, isso foi um trabalho que eu fui buscar e ver como é que isso, quais as possibilidades que existiam. Então, em ambos os trabalhos, eu vi, a partir da tessitura, né, do que foi feito, vários momentos em que a ideia que eu trago de inserção ocorrendo em um movimento mútuo, né? Ou seja, por exemplo, isso está na tese da Universidade Federal do Ceará, Souza, que é a inserção na sociedade ocorrendo em um movimento mútuo, em que o pesquisador ele vai estar no universo do modo de existência de várias comunidades do manguezal, né? Ele vai falar, e de comunitários no espaço acadêmico, isso está no texto dele. Então, veja, há uma troca, há um encaixe. Né? Então, esse movimento, se a gente considerar esse movimento como um movimento ecológico, que ele vai abarcar diversas dimensões, a inserção, a gente entende que ela ocorre dessa maneira, né? Em que ela amplia para outros espaços, para além da escola, a aproximação da sociedade com as universidades. Né? Então, eu tenho conhecimentos e saberes distintos dialogando. E a internacionalização, ela se realizando a partir de um movimento de relação ecológica entre os seres, o que vai incluir, por exemplo, os comunitários e o ambiente, né, que o circunda. E isso, assim, para quem trabalha com educação ambiental, isso é de extrema relevância, porque a gente pode aprender muito com essas comunidades que possuem toda uma relação de pertencimento e enraizamento com o ambiente, possibilidade da gente pensar em temas recorrentes para as nossas pesquisas em temas, em assuntos, como, por exemplo, racismo ambiental, sustentabilidade, conservação, produção de alimento, desigualdade social, acesso à terra e vários outros, né? E a gente aprende a partir de uma outra leitura de mundo, a partir de outros olhares, né? Então, o que eu estou colocando aqui, eu quero deixar bem claro, assim, que eu não estou inventando nada, assim, do tipo, tá inventando a roda, tá querendo fazer algo novo. Na verdade, eu fui buscar, a partir dessa ampliação que eu tentei, e do significado, né, das palavras, eu fui buscar no que já tem produzido as possibilidades existentes, né? Eu fui em duas teses. Então, assim, quando eu estou falando da internacionalização, travou agora, internacionalização na perspectiva de escambo, eu estou falando de ações que vão constituir essa internacionalização a partir de elementos que são vividos e que estão presentes no nosso cotidiano. Né? Então, o exercício aqui é muito mais de misturar, de baralhar os múltiplos saberes, trazendo para uma conformação epistemológica uma ética, né, ambiental que esses povos e comunidades têm, de se educar com o ambiente. Não é uma ética no sentido de ser a ética, é de ser mais uma ética, de saber lidar com o ambiente porque faz a gestão do ambiente. Né? E na tese de Modesto, o exercício, o que ela vai buscar é compreender a formação ambiental, como que a formação ambiental, esse o objetivo da tese dela, vai se realizar em uma relação buscando entender como que ela vai compreender a formação da sociedade, né, no espaço rural, sobretudo, né, dela. Ela está falando do município de Simão Dias, em Sergipe. Então, ela vai se apoiar em uma educação ambiental que está fortemente ligada à concepção de saberes singulares, de perspectivas próprias de toda uma comunidade que existe com conhecimento próprio lá no município que ela vai trabalhar
e ela vai trazer a ideia da educação do campo, né? Então, é um debate assim, extremamente pertinente para quem trabalha com educação ambiental, ensino de ciências, né? Poder fazer uma elaboração curricular, uma proposta curricular de que a educação do campo ela se realiza a partir dessas pedagogias, né, que já existem no cotidiano, né, e, óbvio, dialogando com outras pedagogias. Então, ela vai entender que o movimento que existe entre homens e mulheres, né, do campo, tendo os seus saberes epistemicamente reconhecidos, aproximam, né, eu interpreto isso no trabalho dela, vão nos aproximar e por conseguinte se inserir nos espaços, né? Vou permitir que esses homens e mulheres se insiram em espaços de produção de pesquisa na educação ambiental, com uma propriedade de conhecimento que fortalece e permite a resistência, né? Que é o que a gente está discutindo aqui nesse EPEM, a resistência no sentido da luta contra a degradação ambiental. Então, veja, ela inclusive ao falar dessa educação do campo, dessa proposta curricular, ela está falando do percurso de vida dela, de alguém que vem do campo com os saberes e conhecimentos dela e que chega à universidade, que conclui o doutorado. Então, veja, né, no percurso dela, está claramente aí a ideia do que eu trago como internacionalização ou como a inserção social pode ocorrer, né, a partir da vivência da pesquisadora, quando ela vai prosseguindo e caminha para outros espaços formativos, né? Então ela nos concede o entendimento de que a internacionalização pode se realizar em políticas curriculares que vão estar conectadas à formação ambiental, né? E que levem em consideração e que façam a troca com saberes presentes no campo, né? Com diversos saberes e, óbvio, com saberes que estão presentes no espaço acadêmico. Então, a apresentação foi mais assim para poder ilustrar um pouco essa ideia que eu trouxe, e aí eu quero mesmo conversar com vocês, porque como foi a partir do convite que me foi feito, né, de pensar como essa internacionalização, como a inserção social, pensando em resistência, né, pensando nessa ideia de resistência, que é do tema do evento, né, como é que nesse contexto de resistência que a gente tem, a gente pode pensar outras possibilidades de inserção. Eu acho que entendam, na verdade, né, que fazendo a defesa de múltiplos conhecimentos, de outras pedagogias, de ampliar o entendimento do que é epistemologia, eu acredito que nós conseguimos, de uma certa maneira, pensar em fazer resistência a partir do que nós temos de melhor em termos de resistência quando a gente está falando de conservação ambiental, por exemplo, no Brasil ou em vários países da América Latina e de África, que é a maneira com a qual povos e comunidades tradicionais fazem durante milênios a gestão de seu território, né? Não se trata necessariamente, não é uma ideia de uma idealização de que eles, né, de que povos e comunidades tradicionais, homens e mulheres que a compõem, não degradam, não é nada disso, mas é outra possibilidade, é outro entendimento de como que a partir da gestão do território, de como que a partir do conhecimento que eu tenho, do saber que eu tenho e da vivência que eu tenho com o ambiente, com o que nós chamamos de natureza, como é que eu tenho saberes que eles são possíveis de estarem presentes em outros espaços, e aí do espaço acadêmico, a partir dessa troca, a partir da ideia de que ele pode se inserir lá e pensar a internacionalização na troca com esses saberes, né? Porque eu acho que a internacionalização ela acaba ficando muito conectada a ideia de Estado-nação. Então, para eu me internacionalizar, eu preciso sair do Brasil. Quando muitas vezes, se eu for trocar com outra nação, né, com outro povo, que tem outra cultura e que tem outra língua, e que fala um povo que muitas vezes é um povo bilíngue, né, fala o português, mas fala a língua originária deles. Portanto, eu tenho um movimento, sim, de me internacionalizar, né, saindo da caixinha da ideia de Estado-nação, né, de que eu preciso ir para fora do Brasil, que eu acho que é um movimento importante, é um movimento de troca necessário,
mas eu vejo muitas vezes um movimento que ele acaba sendo incutido de uma maneira tão doutrinante que se você vai trocar, se você vai buscar se encaixar em outras perspectivas, que seja em uma comunidade do manguezal, aqui no Recôncavo Baiano, isso não é entendido como uma troca, ou isso pode não ser entendido como inserção em outros espaços, e o que eu estou trazendo aqui é para provocar mesmo, para defender que a gente possa pensar dessa maneira, tá? Acho que já foi mais do que suficiente, eu falei mais do que eu queria falar, agora eu queria ouvir vocês, então quem está coordenando aí, o Rafael, para que ele possa mediar aí com o pessoal, tá bom? Gente, tem pouca gente na sala, então assim, acho que vocês podem abrir o microfone, fique à vontade, né? Beber água enquanto vocês. É isso mesmo, professor Fábio, que quem tem vontade pode abrir sua câmera, seu microfone e interagir. Essa é a ideia. E aí, gente? Nada? Eu acho, professor, que esse enfoque que você trabalha tem muito a ver com essa perspectiva da ecologia dos saberes e como é preciso quebrar umas tendências históricas, não é? Do eurocentrismo, da colonialidade e ainda nós, na Sudamérica, que temos uma biodiversidade tão forte, tão importante, o diálogo com as populações nacionais, aborígenes e tal, eu acho que é um diálogo muito fecundo, que é muito necessário de fazer. Ou seja, agora no tempo da globalização, a gente está olhando muito para fora, da fronteira para fora, mas também temos que nos encontrar com nossos próprios saberes, dos nossos países. Então, eu acho que isso é parte desse trabalho de ecologia, dos saberes que trabalha em Boaventura, ou que Aníbal Quijano trabalha com um pensamento decolonial. Eu acho que é uma ideia muito forte e que na academia tem que ocupar ainda mais espaço. Então, eu gosto dessa perspectiva de trabalho. Então, Rafael, e inclusive a gente fala muito, né, tem alguns chavões que nós temos assim dentro da academia, e resistência é uma dessas palavras chavões, né? Luta é outra dessas palavras chavões. E eu entendo que, assim, principalmente quando a gente está falando de saber ambiental, né, quando a gente está falando de relação ecológica, quando a gente está falando de conexão com a Terra, nós temos muito ainda a aprender, né? Aqui, como você falou, né? Como você falou, não precisar ir para fora, né? Para fora no sentido de sair, né? Do território latino-americano. A gente vai para fora do nosso mundo, né? Quando a gente mergulha no universo de comunidade tradicional, mas é de maneira interna, né? Dentro do que a gente entende, do que a gente entende e fala sobre Estado-nação. Então, eu entendo que esse exercício, ou o exercício da decolonialidade, o exercício de buscar questionar a colonialidade do poder, de fazer a ecologia ela acontecer de maneira mais vivida, de maneira mais pertencida à multiplicidade, né? Porque o exercício ecológico é esse, é você buscar a multiplicidade de formas de vida.
eu acho que a gente tem muita coisa a aprender aqui ainda que a gente não sabe, né? E a gente continua mantendo essa ideia de que ou a academia, né, continua mantendo a ideia de que internacionalização é ir para fora, é ir para a Europa, é ir para os Estados Unidos, nada contra. É óbvio que esse é um exercício que se faz também, mas eu entendo que não só epistemologicamente, mas ontologicamente, em muitas situações, essa leitura ou essa ideia, né, ela acaba se tornando simplista e muitas vezes a gente acaba reproduzindo a leitura que o outro faz de nós reproduzimos essa ação, esse modo em que nós fazemos a leitura do outro, né? E aí esse outro já é o indígena, ele é o quilombola, ele é um camponês. Eu acho que falta muito assim o entendimento de que quando se fala, né, entendo, sobre complexidade, sobre multiplicidade, sobre pluralidade, sobre ecologia, falta mais essa ação mesmo axiológica, sabe, da gente colocar os nossos valores, a ética, para poder academicamente, cientificamente dialogar. Com isso que a gente propõe teoricamente, né? É um movimento muito complexo, um movimento, diria eu, até bem difícil, porque a gente pensar nessas outras pedagogias, pensar em outras pedagogias, como elas se constituem, é um exercício difícil, porque a gente pensa muito como a pedagogia que a gente conhece se constitui, né? A pedagogia que está inserida dentro de um modelo científico. Se a gente vai pensar como outras estruturas axiológicas, epistemológicas se conformam, para eu saber como isso acontece, eu preciso realmente aprender com ela, né? Eu não aprendo com ela só se, né? Eu leio um texto, eu leio uma tese, eu preciso realmente ter esse movimento mais contínuo no espaço-tempo, de troca, de inserção, de aprendizado, de abertura. Eu entendo que é necessário cada vez mais esse movimento, inclusive para a gente entender para onde queremos caminhar, né? Como instituições formativas, como programas de pós-graduação, mas, sobretudo, como espécie, né, que vive na Terra. É isso mesmo. Eu concordo plenamente com a abordagem que você está fazendo, ainda mais porque trouxe uma palavra-chave, relações de poder. Então, com aquela comunidade com a qual você fala, esse fluxo de informação, se é só para Estados Unidos, por exemplo, você se encaixa e só vai ter uma perspectiva do mundo. Então, é muito importante ter clareza nisso, que com o saber tem relações de poder. A ideia de construir entidade, a ideia de construir comunidade passa por isso, por a definição de um interlocutor. Então, se você só dialoga com um tipo de racionalidade, você vai ficar encaixado. Então, tem que dialogar com essas outras vozes, com esses outros autores, que são historicamente silenciados, invisibilizados, excluídos, e que é perigoso. Não? Então, eu concordo com esse enfoque e parabenizo pela sua apresentação. Valeu. E uma das coisas que assim me incomodou muito foi e já me incomoda, né? Eu acho que é um movimento que me incomoda desde a época que eu entrei na graduação. Eu sou geógrafo, né? Eu acabei não falando na minha formação para vocês. Eu sou geógrafo, tenho mestrado em educação e meu doutorado é em ciências ambientais. Uma das coisas que sempre me incomodou era ao ver na minha formação de graduação. Eu sou licenciado e bacharel, nunca exerci o bacharelado, sempre quis a licenciatura. Era alguns colegas, ou a maioria dos colegas, sempre querer pensar, sempre, né, na sedução, ir para fora. E esse ir para fora é sempre estudar na Europa, né? Sempre estudar na Europa. Né? A geografia francesa, a geografia alemã, a geografia estadunidense são geografias bem fortes, bem potentes, assim como a brasileira também é. Né? A geografia brasileira é muito forte.
E esse, não, eu quero estudar fora, eu quero estudar fora. E era uma coisa assim, não sei dizer por qual motivo, era uma coisa que nunca fez parte do meu de projeto de vida meu, sabe? Morar fora, ir para a Europa ou coisa do tipo. E depois que eu tive a oportunidade de morar durante quase 5 anos no Tocantins, no interior do Tocantins, em região já da Amazônia brasileira, do extremo norte do Tocantins, eu, assim, isso para mim, e aí eu tive lá a oportunidade de ficar, desses quase 5 anos, trabalhando com comunidades tradicionais, no caso quebradeiras de coco, isso para mim foi algo que começou assim, a pensar muito. Eu morava num município, Tocantinópolis, e mais da metade do município ele é território da etnia Pinagé, né? E 52% para ser mais exato. E sempre que eu vi uma Pinagé, eu dava aula lá na Universidade Federal lá, os apinagés, eles sempre, entre eles, eles sempre falavam a língua deles. Eles não falavam português. Eles só falavam português quando precisava falar com outra pessoa que não era pinagé. E aí eu dizia, caramba, eu não entendo absolutamente nada do que ele fala. O ignorante, no caso, era eu, porque o cara era bilíngue. Eu tinha alunos de primeiro semestre e era extremamente complexo, porque toda a forma de entender como o conhecimento se estrutura, para eles é muito diferente do que a universidade queria oferecer para eles, né? E aí eu ficava extremamente incomodado com aquilo, né? Não com essa maneira com a qual ele aprendia, mas incomodado com a nossa ignorância, com a nossa, estou falando da universidade, com a leitura que a gente fazia, né? Extremamente pobre ao dizer que aquele cara ou aquela indígena não sabia nada, não conseguia se inserir, mas na verdade o problema está muito em nós também, né? Em querer formatar, em querer que esses conhecimentos eles se encaixem dentro de uma lógica que é muito diferente daquela nação. Vamos entender que ela é uma nação, é uma nação indígena. É muito diferente de como aquela nação ela se estrutura em termos axiológicos, de conhecimento, epistemológico. Então, ao longo do tempo eu fui entendendo isso e fui aprendendo bastante com isso. E eu acho que o convite, quando vem internacionalização em inserção social, eu falei, caramba, para falar isso em educação social, em educação ambiental dá trabalho, né? Porque porra, não vejo muito isso. E aí foi, né? Eu fui buscar em minhas próprias experiências, não só de vida, mas de pesquisa também. Algumas dessas imagens que eu coloquei aí é de comunidades tradicionais que eu realizo pesquisa hoje, que eu atuo também como membro de câmaras temáticas, no conselho gestor. São maneiras que eu entendo hoje que eu consigo trocar um pouco com essas comunidades, né? Aprender um pouco com elas. E eu cada vez mais eu acho que quem trabalha com educação ambiental precisa pensar em ampliar esses olhares, né? Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta de Antônio Irene, como realizar esse movimento, né? Principalmente no ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais, né? Esse movimento, Antônio Irene, ele é um movimento que ele necessariamente precisa ser feito independentemente penso eu, né, na educação ambiental, independente do nível ou da modalidade, né? E para que ele seja feito, primeiro eu como educador ambiental, eu preciso buscar romper com essa ideia de que a internacionalização e que a inserção se realizam por esses viés que agências de fomentos ou que mesmo programas de pós-graduação dizem que é, né? Então eu preciso ir além. Eu preciso entender outras maneiras de me internacionalizar e de me inserir. Então, eu, como educador ambiental, eu preciso ter esse movimento, né? Buscar esse caminho. Eu conseguindo fazer isso, obviamente que eu terei possibilidades de, na minha condição docente, no meu fazer docente, eu terei possibilidades de conseguir dialogar com eles aspectos como, por exemplo, o que eu estava dizendo agora lá da etnia Pinagé em Tocantinópolis, né? Eu tinha vários estudantes, ou várias estudantes, estava aula no curso de pedagogia e de educação do campo, mas principalmente pedagogia, onde eu era lotado, e elas falavam para mim,
professor, caramba, é difícil aqui, viu, dar aula aqui, porque eu tenho alunos indígenas na escola da cidade. Como é que eu faço isso e tal? Eu sempre conversava com elas e dizia, olha, o movimento, um dos movimentos primeiros a se fazer é escutar, é ouvir, é aprender, é não cortar, é não dizer que ele está errado, quando ele diz que pode fazer de determinada maneira. Né? Então, o movimento de ouvir, o movimento de aprender, é óbvio que eu estou falando aqui de um movimento, Antonirene, que ele é possível para algumas pessoas. Nem todo mundo vai ter, né, alguém que está enraizado em uma comunidade indígena em sua sala de aula. Mas ele vai ter, como eu mesmo coloquei no texto, ele vai ter múltiplas possibilidades. Ele tem camponês, se ele dá aula no EJA, ele pode ter alguém que já morou, né, numa zona rural. Ele tem pessoas que moram na periferia dos grandes centros. Eu entendo também que há a possibilidade de movimento a partir de aprendizagens com movimentos, né, com outros movimentos, com movimentos sociais, e aí é uma leitura muito freiriana que eu trago, e também do Miguel Arroyo, dois caras assim que eu acho fantásticos para a gente entender essa ideia de ampliar as pedagogias, né? Então, o primeiro passo, Antônio Irene, é esse, eu como educador ambiental, conseguir ampliar essas possibilidades. Eu conseguindo fazer isso, eu consigo tornar, inclusive, o que a gente chama de recursos, os elementos didáticos que estão postos, eu consigo tornar eles mais vividos, mais próximos da relação com que cada um tem. Né? Então, esse é um movimento que, assim, não é meramente didático, sabe? Pedagógico, de, ó, é assim que você vai fazer. Eu acho que tem múltiplas maneiras de fazer, né? Porque pela pluralidade que a gente tem, é difícil dar conta, né? De você ter, assim, um manual, sabe? Uma ideia de como seguir isso. Eu não sei se consegui responder a contento a pergunta, mas é o que é a maneira que eu entendo como é possível, né? Hoje. Obrigado, Graça. E aqui a mensagem. Ela não. Foi à disposição de vocês, tá? Gente, podem falar, viu? Tem pouca gente na sala, pode abrir o microfone, pode. Aqui eu sou só um convidado, podia ser qualquer um de vocês aqui convidado, e eu ia querer falar também, então fique à vontade, tá bom? Algum de vocês vai apresentar trabalho no GT de Educação Ambiental, hoje à tarde? Algum de vocês que estão aqui? De tarde eu estarei lá com vocês. Estarei lá. É 4h20, né? Salvo engano, que começa, ou 4 horas, alguma coisa assim. Ou é 4 horas, acho que é 4 horas. Estarei lá com vocês na sala da apresentação. Vai ser junto com o ensino de ciências, né? Educação ambiental e ensino de ciências. Então convido vocês também, né? Para quem está aqui, né? Obviamente quem está aqui
tem interesse, né, na temática, então é bacana, que mesmo quem não vai apresentar, puder acompanhar, tem a sala lá tem o link da sala, né, lá no site. Antônio Irene, eu soube que sim, ela vai ficar disponível sim. Na, provavelmente no site do evento, né? Acredito eu, né? Mas eu soube que sim, que ela vai ficar disponível. A pergunta da Antônio Irene é se a sessão vai ficar disponível para poder rever. Eu acredito que sim. Viu? A informação que eu tive é essa. Gente, alguma coisa a mais? Alguma coisa que não ficou muito claro? Porque é complicado, né? Pegar um texto e explicar assim e tal. Mas, e principalmente uma coisa uma ideia que eu tinha escrito, que eu escrevi assim de maneira pela primeira vez e tal. Então, eu espero que tenha dado mais ou menos a ideia. Eu acredito que o texto também vai ficar disponível, né, junto com os outros trabalhos, né, com os trabalhos das apresentações. Então, vocês podem pegar para ler depois, rabiscar lá, criticar, perguntar, viajar, ou não, né? Então é isso, Rafael. Eu fico aí a seu comando, tá? Se o pessoal não tiver mais nenhuma colocação ou mais nenhuma dúvida, pergunta e tal. Com o microfone aberto. Bom, eu parabenizo você, professor, gostei muito da sua apresentação. Na tarde a gente continua trabalhando, então eu me encarrego de fechar a sala e a gravação, então fique tranquilo, viu? Beleza, então. Valeu, Rafael. Eu vi que você colocou a lista, não foi? Até avisar o pessoal, se todo mundo viu, né? Que o Rafael colocou a lista aqui, viu, pessoal? Não foi, Rafael? Você colocou, não foi a lista de presença? Sim, sim, tem que lembrar isso, de assinar a lista de presença, isso é importante, obrigado pela lembrança. Isso, pessoal. Veja que ele colocou, na verdade foi Andressa, Foi né? a Que Andressa, colocou o isso, link. Isso, que é então, nossa monitora, isso, Andressa. assine, viu, pessoal? Por favor, todo mundo marque aí direitinho antes do Rafael fechar a sala. Tá? Sim, sim. Eu vou aguardar um pouquinho mais, por se eu vou assinar e depois fecho. Então, tudo bem. Tranquilo. Então é isso, galera. Eu agradeço a vocês, tá? Obrigado por acompanhar aqui. Nesse momento que a gente está assim, extremamente atípico, né? É o primeiro EPEM que a gente tem nesse formato. Não é o primeiro evento nesse formato, porque a gente já está passando o ano todo praticamente aqui, né? Trabalhando nesse formato. Mas eu agradeço a todos vocês aqui pela presença. De tarde eu certamente encontrarei algumas de vocês lá na sala, tá bom? E vamos trocando ideia também. Lá no trabalho vai ter meu contato e tal, e-mail. Algumas pessoas aqui me conhecem e a gente vai se falando. Um beijo para todos vocês, ótimo evento, tá? Mais uma vez eu agradeço, tá? Eu nem sei se na gravação ficou, mas eu agradeço ao convite, né, feito pelas professoras Silvia e pelas professoras Silvia e Maria Cecília, né, para poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Tá? E a toda a organização do evento também, que deve ser extremamente difícil fazer um evento desse tamanho, desse formato, viu? Um abraço, obrigado, até a próxima.